Vamos dar início aí mais uma live aqui pelo Instituto Mente e Cuidados. Eu vou aguardar alguns minutinhos para a chegada aí de Kellen, que é a minha sócia, que vai estar conduzindo essa live junto comigo, e a nossa convidada, que é a enfermeira Ana Virgínia Batista, onde a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o laser, ou desculpa, sobre o ozônio, a ozonioterapia. Bom, elas já entraram aqui na live, eu vou convidar a Kellen já para entrar aqui comigo nessa live. Oi, Kellen. Olá, boa noite, Cris. Boa noite, boa Aí na noite. live. A nossa convidada já está aí a postos aqui na live, então eu já vou inseri-la aqui na nossa conversa para a gente já começar, tá? Só um Que minutinho, maravilha. Ana Virgínia. Estamos ansiosos esperando por essa live. A ozonioterapia é um queridinho de muitas pessoas, né? Alô, boa noite. Oi, Ana. E Boa aí? noite, minha amiga querida. Prazer enorme ter você aqui para a gente Prazer. conversar um pouquinho aí sobre esse ozônio. Antes, gente, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui junto com a gente nessa live. Queria falar para vocês, para quem ainda não conhece o Instituto Mente e Cuidados, o Instituto Mente e Cuidados é um instituto, é uma empresa voltada para a saúde integrativa e psicoterapia, enfermagem, com foco grande aí no tratamento de feridas e na saúde integrativa também, tá? Kellen é minha sócia, estamos juntas aí nesse processo e temos algumas parceiras que agregam o serviço junto conosco aí no Instituto, e a Ana Virgínia é uma delas. É a nossa ozonoterapeuta preferida, né, Kellen? Exato. Boa noite, Ana. Boa noite, Kelly. Então, Boa noite. eu vou apresentar a Ana aqui rapidinho para a gente já começar o nosso bate-papo, que é um bate-papo mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o ozônio como uma terapia complementar e aliada a essa saúde integrativa e ao tratamento de feridas, tá? Ana Virgínia é enfermeira, tá? Assim como nós, tanto eu quanto o Kelly somos enfermeiras também. Ana Virgínia é enfermeira, é especialista em auditoria em sistemas de saúde, especialista em enfermagem dermatológica, especialista em ozonoterapia, capacitada em laser terapia também. E atualmente ela está aí junto conosco como membro da diretoria da Sobenf Bahia. Não é isso, Aninha? Esqueci alguma coisa nesse currículo Não, aí vasto? tem um monte mais aí, nem conto mais, nem. É. Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho aí da importância desse ozônio nesse contexto da saúde integrativa como um aliado poderoso aí, como anti-inflamatório, como imunomodulador, como antioxidante, como antifúngio, antibactericida e tantas outras coisas mais, né, Ana? Que o Ah, ozônio faz aí, porque ele é sensacional. então, eu chamo o ozônio de molécula da vida, né? Porque sem ele não tinha vida na Terra. Começar que ele está lá na estratosfera, né? Protegendo a Terra dos raios, né? Infravermelhos e ultravioletas. E graças a essa camada de ozônio, a gente conseguiu evoluir, né? Desde a vida unicelular até o ser humano. Então, eu chamo de molécula da vida. Concordo plenamente. Ana, a gente tem algumas pessoas aqui na live que são totalmente leigas, ou até são da área de saúde também, mas talvez não conheçam assim a fundo a ozonioterapia. Então, a gente queria que você falasse para a gente exatamente o que é a ozonioterapia, quais são as indicações. Às vezes as pessoas acham que é só para tratamento de feridas, mas não, tem uma indicação vasta no seu uso. Então, a gente queria que você desse aí uma breve resumida, uma mini aula para as pessoas que estão aqui na live junto com a gente. Pronto.
Então, vamos começar assim. A ozonioterapia, na verdade, o ozônio, né, que é uma molécula que é formada por uma molécula de oxigênio mais um átomo de oxigênio. Então, na verdade, é uma molécula de oxigênio triatômico, né? O oxigênio é O2, o ozônio é O3. É uma molécula extremamente oxidativa, né? O que é isso? Ela reage muito rapidamente quando em contato com água, óleo, sangue, vários tipos de outras substâncias, né? E ela foi descoberta, tá? Lá em 1875, eu não sou muito boa de data não, viu, gente? Eu sou péssima de data. Mas eu sei que lá pelo ano de 1875 ela foi descoberta por um cientista fazendo um experimento com oxigênio, e aí percebeu um odor característico, né, que depois botou o nome de ozônio, porque vem do grego ozon, que significa cheiro, tá? Então, de lá para cá, houve uma evolução muito grande, né? Nikola Tesla, por exemplo, acabou criando o primeiro gerador de ozônio, tá? Então, para formar ozônio. E depois disso, vários estudos começaram a ser feitos, né, por vários cientistas, e para diversas áreas de atuação, porque o ozônio e a ozonioterapia é multifatorial, tá? Ele serve para oxissanitização, por exemplo. Então, hoje em dia a gente sabe que a ação do ozônio na limpeza da água, por exemplo, é muito mais eficaz do que o cloro, do que o uso do cloro. Então, já existe piscinas, né, sendo tratadas, e piscinas com água ozonizada, né, sendo Assim tratadas como os com alimentos também, né, Ana? Os Exatamente. alimentos, A legumes, gente frutas também. Quem frutas. pode, quem tem condições disso, é um excelente antimicrobiano. Pois é, a ozonioterapia, né? Então, Mas na assim, prática, como é que funciona isso? Eu acho que as pessoas que estão aqui na live, eu acho que querem saber a prática mesmo. Como é esse gerador de ozônio? Como é que forma essa molécula? De fato, é o ozônio que vai atuar ou tem um subproduto dessa extração desse ozônio, que a gente sabe que é o subproduto, né? Os ozonídeos, exatamente. que é quem vai atuar. Mas para eles é importante a gente trazer isso na prática, né? Assim, o que é? Como é que funciona? Como é que a gente extrai esse ozônio? Como é que a gente transforma? É o aparelho que transforma? É a gente que transforma, né? Acho que para Então, eles fica meio confuso isso daí. E eu acho que é importante você trazer também um pouquinho de indicação e contraindicação, né? Porque a gente acha que é o oxigênio, então não tem contraindicação nenhuma, não, errado. Existem contraindicações com relação ao uso do ozônio, e é isso que a Ana vai falar um pouquinho aí para vocês também. eu vou chegar lá. Então, assim, o que aconteceu, né? Na verdade, a ozonioterapia foi descoberta e ela começou a ser usada na medicina, tá? Para tratamento de feridas. Foi aí que a ozonioterapia começou. Começou na Segunda Guerra, tá? Sendo usada para tratamento daquelas feridas infectadas, né? Dos soldados que estavam na guerra. Por quê? Porque foi descoberto nas pesquisas com ozônio que ela tem um poder bactericida, fungicida, virucida potentíssimo, tá? Então, ela tem essa ação antibacteriana, o que é uma coisa muito boa, porque ela oxida a membrana da bactéria, tá? Fazendo com que essa membrana se rompa e mata a bactéria sem causar nenhuma ação tóxica para o organismo e sem causar resistência bacteriana. Então, foi aí que a ozonoterapia, como prática médica, na verdade, teve início. Mas as pesquisas foram avançando muito mais, e aí nas pesquisas in vitro,
utilizando o ozônio, por exemplo, a ação dele quando ele entra em contato com as células biológicas, né? As hemácias, os leucócitos, etc., foi descobrindo o poder, né? E o que acontecia de forma in vitro, né? Que é a pesquisa fora do ambiente do corpo humano. E aí se descobriu que ela tem um potencial assim enorme e pode ser usada como adjuvante, coadjuvante ou complementar, né, para tratar mais de 250 patologias, tá? O que é que a gente quer dizer com terapia adjuvante ou complementar? A gente quer dizer que ela pode ser usada conjuntamente com o tratamento convencional médico, tá? Não tem conflito em relação a isso. Ao contrário, muitas vezes a ozonioterapia ajuda o tratamento médico, medicamentoso, inclusive, e ao mesmo tempo, e pode também ser usada de forma individual, única, né? Porque ela também vai ter seus resultados. Mas a medicina hoje, que a gente enxerga como sendo a medicina do futuro, é a medicina integrativa, né? É aquela medicina que a gente tem a participação multidisciplinar. Então, não adianta eu entrar com a terapia sozinha de ozônio, tá? Eu preciso também ter a participação de outros profissionais para que a gente tenha aquele resultado fantástico. Na ferida propriamente dita, né, no uso da ferida, a gente já trabalha um pouco mais só. Mas mesmo assim, tendo a condição, né, daquele paciente tendo a condição de agregar a equipe multidisciplinar, nossa, aí o ozônio consegue potencializar esse resultado muito mais rápido, tá? Então, na verdade, é uma terapia complementar, adjuvante. O ozônio ele pode ser encarado como sendo um medicamento, inclusive fora do Brasil ele é dessa forma, ele é encarado como um medicamento. Aqui no Brasil a lei, né, foi sancionada, permitindo que profissionais da área de saúde devidamente capacitados, tá? Possam atuar com a ozonioterapia. Então, hoje, nós temos o primeiro conselho, se não me engano, que eu sei que liberou a prática da ozonioterapia foi a odontologia, logo seguida da fisioterapia. Logo depois veio conjuntamente, praticamente no mesmo ano, enfermagem, biomedicina, medicina veterinária. A única que ainda está sem liberar totalmente é a medicina, porque o Conselho Federal de Medicina ainda alega que não existem trabalhos publicados suficientes, né, para elucidar a eficácia da terapia e que, para eles, médicos, a ozonoterapia só pode ser utilizada a título de experimento, né, ou pesquisa. Então, mas os outros conselhos todos já nos dá o direito, né, de exercer a ozonioterapia como prática dentro da sua área de atuação. Bom, para isso, a gente precisa estar devidamente habilitado. O nosso COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ao qual nós estamos atrelados, exige que você tenha, no mínimo, um curso de 120 horas, né? Essas 120 horas engloba prática, tá? E para você ter o título de especialista, você tem que fazer uma pós-graduação, né, com 360 horas, que já tem várias aí no mercado sendo oferecida. Então, mas o ozônio, a prática do ozônio, assim, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é prática médica, né? São os médicos que fazem, que exercitam e que praticam a terapia. Em Cuba, por exemplo, a ozonioterapia é a primeira opção para qualquer tipo de tratamento
na área básica, né? Na atenção básica, tá? Primeiro lá passa pela ozonioterapia para depois ir para as especialidades e tal. Na Rússia também, né? A ozonioterapia é extremamente desenvolvida, tá? E na Europa, né? Os países da Europa onde se uniram, né? E criaram o maior consenso para a unificação das práticas da ozonioterapia, que foi a união de Portugal, Espanha, Rússia, Alemanha, e deixa eu ver, tem mais. Tem outros países que eu não estou lembrando agora, e que se Perfeito. formaram e criaram o consenso, né, que é a Declaração de Madrid, que todo bom ozonioterapeuta tem que seguir para ter O uma prática consenso é sempre segura. importante, né? Exatamente. O consenso é o que norteia a gente, que direciona a gente para as condutas aí, para quem é especialista. Eu queria registrar a presença aqui na live, doutora Eliane Amadil, nossa amiga, mestre, foi quem nos ensinou tudo sobre o laser aí, porque Laser somos capacitadas aí para atuar com o laser, maravilhosa. é a mestra. E quem nos dá o respaldo aí para a atuação também até hoje. Beijo Exatamente. grande, bom te ver por aqui. Aninha, a gente queria que você falasse muito das questões práticas assim, do ozônio. Fala para a turma aí, né, que está aqui assistindo a gente, como é que é? Quais são as indicações, as contraindicações, como é esse gerador de O3, como é que funciona na prática aí a utilização dessa ozonioterapia? Então, existe a prática da ozonioterapia, né, fora da ozonioterapia médica, tá? Como eu falei antes, da oxissanitização, limpezas de ambientes, descontaminação, até de carro, de ambiente de casa, de como você falou, de frutas, verduras, alimentação, a água ozonizada, né, enfim. E existe a ozonioterapia medicinal, tá? Qual é a diferença? Na ozonioterapia medicinal, a gente usa geradores de ozônio, tá? Devidamente licenciados pela Anvisa, fabricados para gerar ozônio e trabalhar com a base, que é o oxigênio medicinal. Tem que trabalhar com o oxigênio 100% puro, que é o oxigênio que vem no cilindro de oxigênio, que é o mesmo oxigênio que é fornecido em hospital, tá? E o ozônio, ele vem no cilindro, 100% puro, tá? A gente conecta a esse gerador. Esse gerador, o oxigênio é liberado do cilindro, passa pelo gerador. Normalmente, os geradores do mercado, eles formam o ozônio através de descarga elétrica do tipo Corona, tá? Tem também alguns fora do país que trabalham com raios, né, infravermelho, ultravioleta, mas que são caríssimos e tal. E o que é mais acessível é o que faz a descarga elétrica pela técnica de Corona. Então, o oxigênio vai passando por um cilindro dentro do gerador, recebe várias descargas elétricas e vai sair, ele vai juntar, né? A descarga elétrica vai pegar a molécula de O2, juntar com uma de O3 e vai sair o ozônio O3. Sendo que normalmente existe, dependendo do fluxo, né, de oxigênio que entra nesse gerador, tá? A gente vai ter concentrações bem específicas, né? Então, o gerador médico, ele precisa gerar ozônio ou gás ozônio para a prática médica com concentrações bem precisas. A gente precisa de precisão. E normalmente esse gás ozônio que vai sair aí por esse gerador, ele é normalmente uma mistura de oxigênio e de ozônio. Não é 100% ozônio, é 95% oxigênio, 5% ozônio. Então você vai ter aí 95% de moléculas de O2 e 5% de moléculas O3, tá? Que vai sair ali para ser usado, aplicado, né, na forma que você for tratar seu paciente.
Então, a ozonioterapia, ela permite que você tenha várias vias de aplicação, tá? Quando a gente faz a formação de 120 horas, a gente aprende, de uma maneira geral, o uso da ozonioterapia, não só para tratamento de feridas, mas também para estética. Leva uma base do tratamento para estética, que, por sinal, a fisioterapia dermatofuncional tem usado com muita sabedoria, né? As A doenças ozonioterapia. inflamatórias, né? As doenças Exatamente. autoimunes. Então, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, tratamento de dores crônicas, né? Tratamento do autismo. Eu tive resultados assim fantásticos com pacientes que eu fui tratar de ferida, mas que eram portadores de Alzheimer e que teve uma melhora fantástica com o uso do ozônio. Então, são coisas assim, o ozônio é fantástico. Eu costumo dizer que a gente atira numa coisa que a gente está vendo e muitas vezes a gente acerta também aquilo que a gente não está vendo, porque ele vai produzindo no organismo uma tentativa de criar um ambiente de homeostase, que é aquele O equilíbrio, equilíbrio. né, entre o funcionamento de todos os órgãos, né? E a ozonioterapia, a gente tem várias, né, formas de aplicar, mas o mais importante, né, que eu acho, é que quando a gente vai avaliar um paciente para o tratamento da ozonioterapia, você tem que avaliar esse paciente, fazer uma anamnese bem bacana, aquela anamnese bem precisa, aquela anamnese que você procura entender todo o processo daquela doença ou daquela patologia que o paciente está vindo até você para se tratar com ozônio, e identificar, né, em primeiro lugar, se aquele paciente não tem nada que contraindique o tratamento. Porque, como você falou, né, a ozonioterapia é fantástica, mas ela tem as contraindicações, né, que podem ser absoluta e relativas, tá? Então, a contraindicação absoluta é a deficiência de uma enzima chamada G6PD, glicose 6-desidrogenase. Obrigatoriamente, qualquer ozonioterapeuta precisa solicitar a dosagem dessa enzima, tá? Sempre. Isso é obrigatório, a gente não pode abrir mão. Como a ozonioterapia tem, por exemplo, as aplicações sistêmicas, né, e locais, por exemplo, locais e tópicas, as locais e tópicas normalmente não têm contraindicação assim muito gritante, né? Atópica nenhuma. As locais a gente precisa avaliar. Mas a sistêmica, tá? As aplicações por via sistêmica, parenteral, a gente precisa sim identificar se esse paciente não tem a absoluta, que é essa deficiência dessa enzima, ou as relativas, né? Porque algumas relativas a gente precisa equilibrar primeiro o paciente, aí entra, né, toda a parte integrativa, né, que eu acho fantástico, equilibrar esse terreno biológico para, quando equilibrado, a gente entrar com a terapia, tá? De forma segura, certo? Então, é uma terapia, assim, que você agindo de forma correta, né, com precisão, e tendo todos os cuidados de biossegurança, utilização de equipamentos, de materiais, de insumos próprios, né, para a ozonioterapia, a gente consegue ter resultados muito bons para Com muitas certeza. patologias. Meninas, a gente está recebendo uma aula aqui, né, de ozonioterapia, né? Então, assim, para quem nunca ouviu falar de ozonioterapia, vai sair daqui já sabendo bastante coisa, porque eu mesma, como enfermeira há 27 anos, mas sempre trabalhando na área hospitalar, então eu confesso que eu nunca tive acesso à ozonioterapia. E aí, fazendo esse gancho, a gente queria que você falasse agora justamente sobre isso. A questão das vias de aplicação mesmo da ozonioterapia, associando aos tratamentos, né? Então, estética, como é que a gente correlaciona, o tratamento de ferida,
uma fibromialgia. Eu vi que no Brasil, me corrija se eu estiver errada, ainda não está autorizado a via parenteral. Está em estudo, né? Agora tivemos recentemente, né, na Europa, a, a reunião de todos os componentes que fazem parte do ISCO 3, que é quem escreve a Declaração de Madrid. Eles estão aí com novos estudos para publicar, e algumas pessoas, no caso a ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, que na verdade são médicos que estão na frente da ABOS, né? Eles estão já entrando junto com a Anvisa, a avaliação e os estudos para que a via parenteral, que é a autohemoterapia maior e a autohemoterapia intermediária ou autohemoterapia menor, seja completamente liberada, tá? Existe um conflito onde se fala autohemoterapia. A autohemoterapia simples, né? Ela realmente é proibida, tá? Não existem estudos, pesquisas que dê consistência de que a técnica é realmente efetiva. Mas a autohemoterapia ozonizada, tá? Já quando a gente pega o sangue, né, e faz uma mistura com o gás ozônio, em que a gente tem ali uma reação bioquímica, né, da ação do ozônio junto com as moléculas do sangue. A gente tem ali já não é mais sangue simples, né? Ali já pode ser considerado uma medicação, né? Sim. Ali já é um remédio, já é uma droga, tá? Então, na verdade, a autohemoterapia ozonizada, ela tem já um conceito diferente. Não é a hemoterapia simples, a autohemoterapia simples que é proibida, tá? Traduzindo para as pessoas que não sabem, o que é a autohemoterapia? Então, É a aspiração do sangue do paciente e a reinjeção desse sangue a no reinjeção desse corpo. sangue. Isso. O cuidado que a gente tem, né? O cuidado que a gente tem que ter é que tem que ser vias fechadas, né? Para ter todo o cuidado de biossegurança para não haver nenhum tipo de contaminação. Para você não levar para esse paciente, para dentro do organismo desse paciente, patógenos ou externos, tá? Então, a autohemoterapia, ela é dividida em menor e maior. Eu criei uma específica no meio que eu chamo de intermediária. O que é que eu digo com isso? A autohemoterapia menor, ela utiliza de 5 a 10 ml de sangue só, tá? A autohemoterapia maior, ela pode ser usado até 120 ml de sangue venoso, tá? Para fazer a homogeneização com ozônio e devolução para o paciente. Eu criei uma que eu digo que é intermediária, né? Que é assim, na autohemoterapia menor, você não precisa de utilizar os anticoagulantes, né? Nenhuma substância anticoagulante para devolver esse sangue para o paciente. A pessoa tem que ter uma prática boa, né? Uma mão boa na prática, para saber manejar o tempo para que não haja coagulação do sangue, tá? Nesse tempo que você retira o sangue, ozoniza e devolve, entendeu? E tem a autohemo menor, você devolve esse sangue por via muscular, é como se fosse uma injeção intramuscular. A autohemoterapia intermediária, que eu criei, né, usa 10 ml de sangue, não usa anticoagulante, e você funciona uma veia, tá? Normalmente eu utilizo um scalp, uma borboletinha. A gente pega uma seringa de 20 ml, já preenche com o gás ozônio 10 ml, é sempre 1 para 1.
10 ml de gás ozônio na concentração que você vai aplicar, vai trabalhar de acordo com o protocolo que você determinou para esse paciente. Você vai aspirar 10 ml de sangue, homogeneizar ali mesmo, ó, homogeneiza e já devolve. Na veia, na mesma punção. Então, não tem risco de tirar, de botar, de contaminar, entendeu? Nada. E essa aplicação você pode fazer com tranquilidade, né? Agora, a autoemo maior, que você usa de 100, no máximo até 120 ml de sangue, você precisa ter uma bolsa coletora, né, de sangue, que é uma bolsa que é usada para a transfusão sanguínea, que já vem com anticoagulante, tá? Então, você vai deixar nessa bolsa, tem todo um processo, é uma técnica mais rebuscada, onde se usa mais materiais, tá? A pessoa tem que ter um treino legal, entendeu? E você tira o sangue, joga para dentro dessa bolsa, depois você vai homogeneizar essa bolsa, o sangue dentro dessa bolsa, e depois você vai abrir e deixar voltar. Eu faço também dentro de uma técnica segura, tá? Onde você não precisa estar tirando a punção, nada disso. É na mesma punção, ele sai e volta, entendeu? Técnica segura, luva estéreo, técnica estéreo, tudo bonitinho. Mas essa forma de aplicação a gente só faz em ambiente seguro, dentro da clínica, né? Com os recursos. Se acontecer alguma intercorrência, que graças a Deus comigo nunca aconteceu, e se Deus quiser nunca vai, né? Porque eu sou muito perfeccionista em relação à prática do ozônio. Então, essa daí a gente faz eventualmente, em casos mais graves, paciente precisando muito de um volume maior. Mas a intermediária, tá? Ela já consegue disparar no seu organismo os substratos, né, necessários para começar já um processo de fazer seu organismo responder ao que você deseja, né? Modulação do sistema imunológico, baixa dos processos inflamatórios, redução da dor, melhora do fornecimento de oxigênio nos tecidos, e por aí vai. Então, é bem tranquilo. Então, a autohemoterapia, falando sobre indicação, como você já deu uma pincelada aí, teoricamente ela vai beneficiar todos os processos, em relação a todas as indicações. Todas as indicações. Isso na indicação sistêmica, né? Mas assim, só complementando a fala de Ana, e tem a atópica também, que é através das bags, né, Ana, das bolsinhas que a gente usa muito no tratamento de feridas, aquelas úlceras de perna, então a gente utiliza muito, que são as bags, são os saquinhos. Não sei se Ana tem algum aí fácil para mostrar aqui para a turma. Ai, não tem. Eu podia ter tido, não tem problema. Trazer. Não eu tem deixo normalmente. Eu tenho 2 aparelhos. Aqui um plástico mesmo que coloca conectado lá um aparelho para jogar esse gás aí, né? Fora as aplicações subcutâneas, né? Do gás também. Isso. Que é feito, eu mesma fiz, eu tenho uma fibrose numa cicatriz, e eu fiz a aplicação do ozônio subcutâneo aqui nessa cicatriz e teve um resultado bom. Então, o ozônio, como Ana disse mesmo, é vida. É vida. Ele é muito bom, né, para tratar em pós-operatório, né? Por exemplo, complicações de feridas operatórias, onde existe a formação de muita fibrose, tá? O ozônio ele tem uma ação muito, muito boa na quebra dessa fibrose, tá? Agora, é claro, é como eu te falei, equipe multidisciplinar. Não adianta eu colocar todo o ozônio ao redor da ferida, fazer toda a aplicação, tudo certinho. Se 2 dias depois se não mobilizar essa fibrose. Uma mobilização, né? A massagem mobilizando esse tecido para fazer a quebra dessa fibrose. Então, na verdade, assim, o ozônio ele vai ter uma ação pela metade. Ele não vai ter aquela ação que você quer almejar, que é
a redução daquele tecido fibrótico, né? E assim, como eu estou te falando, às vezes o paciente, por exemplo, nas vias sistêmicas, voltando aí para ela, às vezes o paciente é um paciente que tem um acesso venoso ruim, né, por exemplo. Então, você tem a opção da insuflação retal, que é também maravilhoso e que tem uma resposta também fantástica. E muitas vezes precisa fazer tratamento concomitante, né, Ana? A hemoterapia e a insuflação retal, né? Ou a tópica e a retal. Ou a tópica, exatamente. A ozonioterapia é isso, é você saber, na sua anamnese com o paciente e com o objetivo do que você vai tratar, é você saber as vias, as doses, né? As concentrações ideais para que você alcance o resultado que você quer. Então, por exemplo, vindo para o tratamento de feridas, né? Tratar uma úlcera arterial, por exemplo, tá? Não adianta você fazer só o bag. O bag ele vai ter uma ação local muito boa. Qual seria essa ação local? Tá? O bag é uma aeração do gás ozônio em contato com o leito ferido, o leito da lesão ferida. Então, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter ali a ação microbiológica, né? Como se fosse uma limpeza, né? Daquele leito, onde ele vai combater a presença de fungos, de bactérias, vírus, caso tenha, né? É menos comum, mas às vezes acontece. Vai quebrar o biofilme no leito da lesão, que isso ajuda muito a gente, né, no processo de cicatrização. Vai liberar por via de difusão, né, o contato do gás com o leito da lesão, vai liberar oxigênio ali no leito, tá, por via difusora. E depois disso, você vai, muitas vezes é recomendado a gente fazer as aplicações locais, né? As injeções do gás, né? Mais ou menos na borda da lesão, porque a cicatrização vem da borda para o centro, você vai estimular ali a borda com maior número de oxigênio, quantidade maior de oxigênio. Mas muitas vezes o paciente tem DAOP, doença obstrutiva periférica, tá? E aí você tem dificuldade do sangue chegar lá, né? Levando o nutriente, o oxigênio, os outros nutrientes que são necessários para a formação de tecido novo. Então, o que acontece? Se você entrar com uma via parenteral, você vai estar fazendo com que o organismo, o ozônio vai estimular, vai diminuir como é que eu digo, a atração que a hemácia tem, né? Que a hemoglobina tem pelo oxigênio, vai reduzir, porque o ozônio tem essa ação, tá? Ele vai reduzir essa atração. Então, quando o sangue arterial vai passando lá pelos capilares, ele vai liberar muito mais oxigênio do que o que ele libera normalmente. Então, você vai ter oxigênio, nutrientes, né? Formação de ATP, de energia naquele lugar, e aí você vai ter uma aceleração da formação da angiogênese, formação de novo tecido e aceleração do processo de cicatrização. Então, é sempre muito bom, né, você entrar com as duas formas, né, de aplicação, tanto as tópicas, né, locais e sistêmica. Dependendo do paciente, ele não tendo nenhuma contraindicação para a sistêmica, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Aí eu só entro com as vias sistêmicas quando eu tenho todos os exames e vejo que ele não tem nenhuma contraindicação. Se tem contraindicação, por exemplo, a gente só vai fazer as terapias tópicas. E que seria o quê? O bag, primeiro de tudo, lavar a lesão com a água ozonizada, que tem uma ação muito melhor do que o soro fisiológico, por exemplo, tá? Então, borbulhar lá a água antes de atender o paciente, e o ozônio tem essa capacidade, como ele volta a ser oxigênio muito rápido, a gente tem que preparar na hora de usar, tá? Então, isso é bem interessante para você não perder
né, a quantidade de ozônio diluído nessa água. Essa água tem que ser uma água pura, né, bidestilada, deodonizada, e aí você ozoniza, e ali você vai lavar a lesão com a água ozonizada. Isso já é um passo no tratamento da ozonioterapia para feridas. Logo depois você vai fazer o bag, né? Depois você vai aplicar se necessário. Eu não aplico sempre, eu aplico assim uma vez. Se o paciente vem 2 vezes na semana, eu aplico uma vez, porque às vezes dói um pouco, é um pouco incomodativo, né? E aí nem sempre o paciente consegue suportar todas as vezes que a gente faça a aplicação local das injeções locais. Então, aí no terceiro, o óleo ozonizado, que também é um grande aliado no tratamento das feridas, né? E com relação aos óleos ozonizados, tem muitos no mercado. A gente tem que ter muito cuidado também, né? Quando for escolher esse óleo ozonizado, empresas sérias, empresas que digam a quantidade de ozonídeos presentes naquele óleo, porque existem os óleos com baixa concentração, média e alta de ozonídeos. E, por exemplo, você vai usar um de alta concentração quando você quer usar para limpar uma lesão. Ele vai ter aquela ação bactericida bem potente, né? Quando essa lesão já está com tecido de granulação, limpinha, muito pouco biofilme, aí você já vai usar os óleos, né, de média a baixa quantidade de ozonídeos para estimular o processo de cicatrização, estimular a granulação. Mais ou menos por aí. E a via intraarticular, para aquelas dores crônicas, bursite, tendinite. Fiz hoje uma aí, tá? Eu acho que eu vi aqui a minha prima, é uma prima, né? Que é parente, a gente trata muito parente, graças a Deus. E ela teve aí, ela botou aí ela tem uma lesão de menisco, né? Na raiz do menisco, tá aí brigando com o convênio para conseguir fazer a cirurgia e estava sentindo muita dor. E fizemos 2 sessões, uma há 15 dias atrás, uma hoje. Aí a gente faz a aplicação periarticular, porque intraarticular só o médico pode fazer. Existem alguns tipos de aplicação de ozônio que só é permitido para que o médico faça. Por exemplo, intradiscal, intraarticular e peritoneal, por exemplo, né? Aí é o médico que faz. Nós, né, profissionais da saúde habilitados, podemos fazer periarticular, que vai dar no mesmo, porque o ozônio tem essa capacidade de ir lá onde está o processo inflamatório e começar a trabalhar, né? Ele faz a difusão no meio, né, do tecido, o processo oxidativo é muito rápido, e no instante ele já começa a fazer o efeito dele, né? Ele já transforma ali em ozonídeos, as zeros, os loops, e depois já vai começando a sua ação. Uhum. Então, para dor é fantástico, né? Assim, reduz muito, 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 muita dor. Pergunta. A gente fala muito da ação imunomoduladora e anti-inflamatória desse ozônio, que eu acho que é como é antimicrobiana também, eu acho que a base do ozônio é essa, né? Que é excelente. Nas doenças autoimunes, por exemplo, que a gente sabe que são doenças inflamatórias, né? Como é que funciona essa ação? Explica um pouquinho aqui para a turma como é que funciona essa ação desses ozonídeos aí. Qual é o tipo de ozônio que a gente utiliza, como é que a gente faz esse tratamento para esse paciente que tem uma doença crônica, né? Uma doença crônica, não, desculpa, uma doença autoimune e que tem essa inflamação aí, né? Eu penso muito que assim, as doenças começam no intestino também, a gente precisa tratar e olhar para esse intestino também, né? Por isso que normalmente se associa a hemoterapia maior ou menor com a insuflação retal também, porque isso vai ajudar também a desinflamar aí esse intestino e conduzir esse tratamento da melhor forma possível. Bom, veja só. Eu, na minha prática, eu vou falar da minha experiência pessoal na minha prática.
Eu não costumo misturar muito a ozonoterapia retal, por exemplo, com a autoimunoterapia. Eu tenho muito cuidado, tá? Eu sempre faço opções para uma ou outra, né? Se o paciente não apresenta nenhuma contraindicação para a terapia sistêmica, eu posso estar optando por uma ou por outra. Se eu for tratar uma doença autoimune, o que é que acontece com o nosso organismo, o que é que acontece com o nosso terreno biológico quando nós temos uma doença autoimune? Nós temos uma fabricação, né, pelo nosso sistema imunológico, digamos assim, né, o tempo inteiro, tá, de moléculas, né, de defesa do nosso organismo, que na verdade a autoimune é isso, são as nossas células de defesa lutando, brigando contra nós mesmos, né, dentro do nosso organismo, reconhecendo tecidos, né, como estranhos, na verdade. O que é que... E, normalmente, a doença autoimune, ela causa o que a gente chama de estresse oxidativo muito alto no organismo. E as inflamações, de uma maneira geral, vão decorrer desse alto nível de estresse oxidativo, tá? A terapia de ozônio, por ser uma terapia oxidativa, o que é que ela vai fazer? Ela é oxidante. Aí você vai me perguntar, poxa, Ana, mas se a doença já causa um nível de estresse oxidativo alto, se você está lá com um monte de células oxidadas, né? De radicais livres, né? O estresse oxidativo é muito radical livre solto no nosso organismo, né? Buscando um lugar para se agregar, né? Para se encaixar. E aí você vai colocar mais substância oxidativa ainda, tá? Não é uma coisa assim contraditória? Muita gente me pergunta isso, né? E aí, o que é a terapia de ozônio? Ela é uma terapia oxidativa, porém ela é uma terapia de oxidação controlada e de rápida ação. Aí o que é que você vai fazer? Você vai induzir o seu sistema imunológico, né, a reagir contra aquela oxidação controlada que tem uma ação muito rápida, né, dentro do seu organismo. E aí o seu sistema imunológico, no que ele vai controlar essa oxidação que chegou ali, ele vai fabricar, né, algumas substâncias que vão diminuir a quantidade de interleucinas, de interferon, que são digamos assim, os hormônios que causam, né, inflamatórios. E aí vai fazer com que o seu próprio organismo gere células para combater essa quantidade de fatores inflamatórios. E isso é a chamada modulação do seu sistema imunológico. Então, se ele está muito exacerbado... Seu vídeo travou. Acabou? Travou? Deu uma travadinha aí rápida, mas eu acho que o pessoal conseguiu entender. É a modulação. Isso é a modulação do sistema imunológico, tá? Então, se você tem um sistema imunológico que está agindo de forma exacerbada, o ozônio vai entrar com doses controladas, fazer e estimular o seu sistema imunológico a entrar no sistema de homeostase, de equilíbrio. E aí, ele, pelas vias, né, bioquímicas e sinalizadoras, né, que são as substâncias decorrentes do estresse oxidativo causado pelo ozônio, tá? Que vai regular isso aí, vai regulando até que entra na fase de equilíbrio e aí a gente consegue diminuir os sintomas do processo inflamatório e os sintomas também dessa doença autoimune. Eu tive a possibilidade de tratar uma paciente que tinha uma psoríase, né, absurda. Ela praticamente não tinha mais vida social, porque o couro cabeludo dela era aquela capa grossa de caspa
causada pela psoríase. As articulações todas tinham a presença, né, dos sintomas da psoríase, cotovelos, rosto. Ela tinha uma psoríase bastante exacerbada. E eu comecei a fazer o tratamento com ela de ozônio através da insuflação retal, tá? Por que insuflação retal? Primeiro, eu quis dar uma limpada, né, na parte intestinal dela. Então, a gente entrou com o enema de água ozonizada, a insuflação retal em baixas doses, né, para estimular ali a formação dos eros e dos loops, né, o supositório ozonizado para manter aí a ação, né, do ozonídeo. E depois de umas 7 sessões mais ou menos, né, com a parte retal, aí ela já estava tendo já um funcionamento, o intestino com um funcionamento bom, aí a gente entrou com os probióticos, né, começamos a equilibrar as vitaminas, né, dela, que ela tinha algumas, a B12 estava baixa, a vitamina D muito baixa, e aí a gente começou a suplementar, né, as vitaminas, usando os probióticos, e logo depois a gente passou para a autoemo intermediária, né, venosa, e foi sumindo óleo ozonizado na pele para fazer o tratamento, né, das afecções locais. Em alguns pontos a gente fez intradérmico, a aplicação do gás intradérmico, e sumiu todos os sintomas. E ela, assim, vem a cada 6 meses fazer revisão, fazer a manutenção, mas feliz da vida, sem nenhuma aparência de psoríase. Maravilha, Ana. Isso é um caso lindo, né? Assim, até hoje. Virou Você uma amiga restaura a criada, vida da paciente, né? Não só física, mas com toda certeza a questão emocional aí grande traz vida para ela novamente, né? Porque uma pessoa que já devia estar sem vida social, com toda certeza. Ela tinha Então, vergonha. Aninha, esse tratamento levou mais ou menos quanto tempo até chegar à fase só de revisão? Foram 20 sessões iniciais, né? Depois 10 sessões a cada 3 meses. E agora ela já está vindo de 6 em 6 meses, faz 5 sessões só. De aplicação, 1 por semana. E é isso que eu queria lhe perguntar agora. Aqui no Brasil, como é que está essa questão da ozonioterapia? A gente já falou que existe uma lei federal nova de 2023, né, que regulamentou, que foi sancionada a prática. Em 2018, a ozonioterapia ela foi incorporada às PICs, mas eu quero saber exatamente no Brasil como é que está funcionando. Existe realmente a ozonioterapia disponível na rede pública? É só na rede privada? Como os planos de saúde estão, eles realmente fazem essa cobertura ou é só particular? Então, infelizmente, né, nós temos leis, né, como o exemplo do nosso Sistema Único de Saúde, né, que é o melhor e maior sistema abrangente, né? É o melhor de todos, o mais bem escrito, que se funcionasse verdadeiramente como está escrito, seria o melhor sistema de saúde do mundo, tá? Não existiria em nenhum outro lugar um sistema de saúde melhor do que o nosso SUS. Infelizmente, não funciona dessa forma. Ainda não existe ozonioterapia no Sistema Único de Saúde, porque a medicina, né, diz que tem que ser experimental, tem que ser para pesquisa. E, infelizmente, as outras especialidades ainda encontram resistência por parte dos órgãos legais, né? Secretaria de Saúde e etc. Então, assim, eu não vou nem muito adentrar muito nesse aspecto, porque isso me dá tem uma um tristeza. trâmite burocrático enorme ainda, né? Para percorrer aí.
Isso me dá uma tristeza tão grande, É. tão grande, tão grande, porque eu fico pensando assim que eu poderia ajudar muita gente, porque a ozonioterapia é uma terapia barata, gente, ela não é uma terapia muito cara, né? Então, comparada com outras terapias, eu quero deixar isso bem claro. Então, assim, me dá uma tristeza muito grande. A gente não vê. O meu maior sonho de consumo seria a gente ter uma UPA que tivesse uma sala de curativo e que tivesse a terapia de ozônio para poder aplicar. Entendeu? Assim, seria fantástico, né? Porque a gente conseguiria resolver muitos problemas, né? Inclusive tirar muito pé diabético da lista da fila de amputação, Com etc. certeza. A ANS ainda não reconhece, né, a terapia. Eu acho que tem muito pouco tempo, se não me engano, que passou a usar, a autorizar o laser, né? Eu não tenho muita certeza em relação a isso, mas ainda não tem, a ANS ainda não reconhece, então a gente não pode fazer a cobrança da terapia via convênio, por exemplo, e então nos resta trabalhar na rede privada e trabalhar de forma particular, né? Exatamente. Aí no mercado hoje a gente sabe de muitas clínicas, médicos, né? Já tem muita gente trabalhando com ozônio, tem todo tipo de preço, né? Você encontra todo tipo de preço, assim como tudo na vida, você encontra todo tipo de tratamento, né? E de profissionais. Então, o mercado é esse, é particular ainda, né? E na via privada. Eu vi, estudando um pouquinho, que acho que em Gramado parece que tem alguma coisa, mas também eu não sei lhe dizer se é oferecido por todas as vias de administração ou não, mas eu li que em Gramado, no Rio Grande do Sul, a ozonioterapia de alguma forma é oferecida pelo serviço público, e acho que 3 cidades em São Paulo, São Carlos, Araraquara e Poá. Mas também não me adentrei para ver exatamente o que é que realmente é oferecido. Se é hemoterapia, se é bag, se são tópicos, locais. Normalmente, Deve ser só o bag, né? óleo ozonizado, né? Óleo, né? Que é muito difundido, água ozonizada, né? Aqui ainda existe até resistência em relação ao soro ozonizado, né? Ainda tem muita resistência em relação a isso. E deve ser as vias tópicas, realmente. A insuflação retal é mais bem aceita, né? E a insuflação auricular. Na odontologia é muito utilizado a sublingual, tá? A água ozonizada. Eu acredito que sejam essas, né? A autoemo realmente ainda existe um certo receio dos profissionais, até porque precisa de habilidade mesmo, né? Tem muitos profissionais ozonioterapeutas que não têm a habilidade, né? De punção venosa, de manusear de forma estéril, né? Então, isso aí impede um pouquinho, assim, eles têm medo, né? Eu receio, porque eu acho que está certo também, né? A gente só deve fazer aquilo que a gente tem segurança. E prática não deve ter. Eu não sabia, viu? Ó, tá vendo como a gente aprende todo dia, toda hora a gente está aprendendo. Eu não sabia que o Rio Grande do Sul já tinha ozonioterapia oferecendo no sistema de saúde. Eu vou até pesquisar para ver o que Como eu lhe falei, assim, eu vi por alto, mas também não me adentrei na pesquisa para saber exatamente qual é o serviço que é oferecido e, assim, se é realmente, assim, para a rede pública em geral, ou só estudos. Aí é algo que a gente vai estudar, vai ficar dever de casa. Uma próxima, né? Uma próxima, se Deus Então, quiser. a ozonioterapia é um mundo, né? A ozonioterapia é uma coisa enorme. E não dá para a gente falar de tudo da ozonioterapia. Teria que ser 3 dias de live, né, Ana? Ou um curso, né? De 120 horas. Vamos pensar, olha o projeto aí. Né? Ou um curso. Quem sabe o Instituto Mente Cuidados não lança aí esse curso aí, ó. Olha, boa ideia. Tá feita a proposta.
vamos nessa, né? Então E é é isso, isso. é um mundo enorme, né? É uma coisa, é tão grande que tem gente, que tem alguns médicos, né, que não conhecem muito, que falam que a ozonoterapia é panaceia, porque diz que faz tanta coisa que é panaceia. Mas não é, gente, a ozonoterapia é uma Falta de terapia conhecimento, fantástica. É. É uma terapia fantástica. Agora, infelizmente. como qualquer terapia, exige que o profissional se dedique, que o profissional estude, que o profissional seja bem habilitado, né? Eu digo aí para todo mundo, não façam ozonioterapia com qualquer um. Investiguem primeiro com quem vocês vão fazer. Vejam lá o histórico, vejam, procure saber os casos, né? Porque da mesma forma que tem profissionais e profissionais. E como é uma terapia fácil, né, digamos assim, teoricamente fácil, muita gente começou a usar isso como uma ótima forma de ganhar dinheiro, né? Não deixa de ser, mas eu acho que a gente precisa atuar com consciência, com responsabilidade, né, com biossegurança, enfim. Ó, Porque é Ana, as profissional, pessoas gostaram aqui, viu? Hã? As pessoas gostaram aqui da ideia de montar um curso e já estão Olha, se manifestando aqui, ó. Karine pronto, Ponto vamos Ozônio nessa. botou, monta um curso para nós. Ana Cal. Ana, querida, que bom te ver por aqui, coisa boa. Que Lança no bom. universo. Lançar no universo é importante. Então a gente já lançou, Ana. A Tá gente lançado. já lançou para o universo aqui e que ele nos devolva isso, ah, Que bom, que né? Cris, a bom. gente tem tempo? A gente tem tempo ainda? A gente, não, na verdade a live passa tão rápido, né? Uma hora É, passa tão exatamente. rápido, então a gente queria fechar a live assim, dizendo que na verdade, resumindo o que Ana falou, né? Não adianta a gente tratar a ferida se a gente não arrumar o terreno biológico do paciente. Prescrição de Perfeito. cobertura é a última coisa que a gente faz. A gente tem que olhar, não é uma ferida, é um corpo, o corpo de um paciente que tem uma ferida e a gente precisa olhar para esse paciente. Eu preciso desse paciente bem hidratado, bem nutrido e com um sistema imunológico eficiente, né? E a maioria Perfeito. dos nossos pacientes já não tem esse sistema imunológico tão eficiente porque são idosos, né? Então, a gente precisa cuidar desse terreno biológico. E Perfeito. o ozônio, assim como o laser também e tantas outras terapias Isso. complementares, entram nesse processo de preparar esse corpo para nos ajudar a cicatrizar essa ferida, né? Então foi fantástico, Ana. Eu deixo para a Eu Kelly só aí. aqui dar uma oportunidadezinha aqui para a Eliane Amade, nossa mestra, né? A gente, ó, ozônio e laser, tem tudo a ver um com o outro. Tudo a ver, tudo Só a ver. precisa saber usar o momento de cada um. Com Mas certeza, obrigada por estar presente, viu? É uma honra, tá? Ter você aqui com a gente. com Bom, a palavra certeza. está passada. Aninha, a gente agradece, né? A Cris já agradeceu, vou agradecer novamente, assim, uma aula. Como eu falei, assim, não tenho experiência nenhuma com ozonioterapia, que sempre trabalhei na área hospitalar. Então, para mim, foi uma aula, assim, fiquei querendo, com vontade de querer realmente descobrir, conhecer e aprender mais. Que bem. Mas a questão do cuidado integral, como você falou no início da sua fala, né, sobre uma anamnese bem feita, né? Então, ter esse olhar integrativo, psicossocial, ele é extremamente importante. É o pontapé inicial de qualquer tratamento. Verdade. E aí a gente vai alinhando o conhecimento técnico com a prática para fazer o tratamento desse olhar integrativo. Ele é extremamente importante e necessário. E necessário, para mim, medicina do futuro, com certeza. Com certeza. Gente, obrigada, viu? Eu só quero agradecer aí pela oportunidade a você e a Cris, né? Cris é uma querida, né? Fofa amiga, irmã, Grande amiga. né? Amo. Você também está De muitos chegando. anos.
E assim, agradecer muito essa oportunidade, né, de falar um pouquinho, da nossa experiência, do nosso trabalho e estamos juntas, né? Estou à disposição para o que precisar, as pessoas que quiserem conversar, que quiserem conhecer mais. E vamos pensar nessa ideia desse curso aí, que vai dar certo. Já Obrigada. deu. Vai sair o curso. Quem ainda não segue o Instituto, siga o Instituto lá, porque vai ter novidade aí, com toda certeza. E observem também Vai falando aí para o pessoal que o Instituto Mente Cuidados, Ana Virgínia, está trazendo muita novidade. Vamos lá, vamos lá. E observe também, gente, quem gosta dessa temática aí sobre saúde integrativa, a gente tem um grupo oficial de saúde integrativa, um grupo de WhatsApp, onde toda semana a gente posta um conteúdo bacana, a gente vai interagindo ali um pouquinho, discutindo um pouquinho, tá? Então, quem quiser, vai lá na nossa bio e busca por esse grupo oficial de WhatsApp, tá no nosso destaques, e entra lá no nosso grupo, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Obrigada. Boas festas. Para vocês também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.